Pensando em qualidade de software, uma das primeiras coisas que vem à mente são os testes, ou seja, antes da gente subir algo para produção ou fazer o deploy de algum site, a gente tem que ter certeza que tudo aquilo ali está funcionando, certo? A gente tem que garantir que o usuário não vai se deparar com um bug, que não vai se deparar com uma tela crashando, enfim, que a gente vai conseguir trazer a melhor experiência para o usuário. E pensando nisso, a gente tem várias ferramentas na programação para fazer testes automatizados, que são testes que vão testar um botão, que vão testar uma rota de um back-end. Enfim, tem várias maneiras de se fazer testes, tem diversos tipos e afins. O que a gente vai ver hoje vai ser testes unitários no back-end, que são uns testes muito importantes, na minha opinião, onde ficam os testes mais importantes são no back-end, que é onde garante que tudo vai estar funcionando no servidor, vai estar salvando o dado certo, salvando do jeito certo. Então, é super importante a gente ter testes em nossos softwares no back-end. Então, hoje, a gente vai ver e aplicar os testes no nosso back-end. E a gente vai estar utilizando o Jest para isso. O Jest é uma ferramenta que junta várias outras funcionalidades juntas. Antigamente, a gente tinha que escrever testes com uma ferramenta, fazer o coverage, que a gente vai ver o que é, com outra ferramenta, e o Jest junta tudo isso. Mas depois eu vou explicar certinho como ele funciona. E aonde que a gente vai escrever esses testes? A gente tem aqui uma aplicação bem simples que a gente fez num videozinho de Prisma aqui do canal. É só acessar aqui no card. Aqui no card que a gente vai ter para vocês o link do vídeo, que é um vídeo que a gente aplicou uma criação de usuário e uma busca de usuário usando Prisma, um ORM muito massa de hoje em dia que a gente tem disponível. Então a gente vai aplicar testes unitários aqui dentro dessa aplicação, que é algo super massa e vai ser bem tranquilo, não se preocupem que não é algo muito complexo. Então bora lá, gente. Eu tô com um projetinho aqui aberto, que é um projetinho que a gente só tem aqui alguns services para criar e buscar o usuário, e a gente vai testar esses dois services aqui que fazem a criação e a busca de usuário. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou vir aqui no meu projeto e vou adicionar o Jest, e eu vou adicionar ele como desenvolvimento, porque eu não vou estar rodando o teste em produção, então baixando ele em desenvolvimento já é o suficiente, né? Então, vamos esperar aqui ele instalar aqui pra gente. Show, ele já aqui instalado. A gente vai rodar um npx jest --init, que esse cara só vai criar uma configuração inicial dos nossos testes. Então, ele vai perguntar se eu já tenho algo para rodar os testes, né? Então, eu vou pedir para ele criar aqui pra gente. Perguntou se eu vou usar TypeScript, eu vou usar, vou colocar yes. Ele pergunta o ambiente que a gente vai estar rodando os testes. No nosso caso, eu vou estar rodando no Node, né? Porque a gente vai estar rodando no terminal isso. E ele pergunta se a gente quer usar coverage, para ver quanto que falta a gente testar, se falta alguma coisa. Então, eu vou colocar que sim. E o provedor que a gente vai usar para o coverage, se vai ser o Babel ou vai ser o V8. Então, vamos usar o V8, pode ser. Aqui, esse último dá para colocar yes também, para ele limpar tudo de mock, tudo isso que sobrou. Então, ele gerou aqui para a gente essa configuração aqui gigante do Jest, mas pode ver que ele tem poucas opções selecionadas. A gente só tem aqui o coverage, bem pouquinha coisa, mas eles têm bastante opção aqui comentada. Então, vamos testar aqui o que a gente fez aqui até agora. Eu vou criar aqui uma pastinha de testes. Aqui dentro eu vou criar um teste.spec.ts. Testes a gente sempre escreve com esse .spec, só para dizer que ele de fato vai ser um teste ali pra gente, né? Só uma coisa que eu esqueci de instalar é o @types/jest. E a gente também vai precisar para ter as tipagens dele no TypeScript, né? Então, eu vou passar aqui um describe, que é basicamente uma função do Jest que inicia aonde a gente quer testar. Então, a gente vai descrever alguma coisa. E aqui a gente pode escrever o que a gente vai descrever. Por exemplo, eu vou colocar a somatória. Vou fazer um testezinho simples. E agora a gente cria o nosso primeiro teste. Então, a gente escreve teste e aqui dentro a gente passa o que a gente vai fazer nele. E esse cara vai receber uma função, que é essa função que ele vai rodar quando a gente for rodar os testes, né? E aqui a gente vai colocar, por exemplo, verifica se 1 mais 2 é igual a 3. Então, criando essa situação hipotética, como que a gente faria isso aqui no teste? Eu vou criar uma variável aqui, por exemplo, somatória. E ela poderia ser uma função que eu poderia chamar uma somatória passando um número aqui. Então, eu vou colocar aqui 1 mais 2. E eu posso verificar, dar um expect somatória. Ou seja, eu vou esperar que essa somatória, e aqui a gente passa o que a gente quiser. A gente espera isso aqui, mas o que a gente quer verificar? Se ela estourou um erro? Se ela é igual a tal coisa? Então, eu vou botar se ela é to be, ou seja, se ela é igual a 3. Se ele fez essa somatória certa. Nesse caso, a gente não está usando uma função. A gente só está jogando aqui o dado aqui direto, então não faz sentido esse teste. Mas só para a gente ver como que ele vai fazer isso. Vamos dar um yarn test. E olha aqui. Aqui no terminal, ele já
identificou o teste que a gente está fazendo, que verifica se 1 mais 2 é igual a 3, e ele falou que ele passou. E se eu colocar aqui que somatório é igual a 15? No nosso caso, não vai ser. O que ele vai fazer? Vamos rodar aqui. Ele vai mostrar aqui que deu erro aqui no terminal. E ele vai falar pra gente. Ele esperava 15 e recebeu 3, que foi de fato o que aconteceu. Então, a gente já consegue verificar o que os testes estão fazendo. Então, agora, vamos criar o nosso primeiro teste e vamos pensar como que a gente vai fazer isso. Esse primeiro teste, eu vou chamar ele de create-user.spec.ts, que a gente vai testar uma criação de usuário se tá tudo funcionando bonitinho. Então, bora lá. E agora, como que a gente vai fazer esse teste testando esse nosso service aqui, que é o que cria o usuário de fato? Lembrando que esses testes que a gente vai escrever agora, eles são testes unitários. Ou seja, eles vão testar uma regra de negócio. Ele não vai testar a chamada da API. Ele vai testar a regra de negócio em si da nossa funcionalidade. Então, a gente vai testar se essa criação de usuário vai estar funcionando. Então, o que a gente faria no teste aqui para testar? A primeira coisa, eu vou colocar aqui, por exemplo, describe create user, pode ser? E aqui no teste, eu vou colocar, por exemplo, should be able to create an user. O user. Aqui, o que a gente teria que fazer? Teria que chamar o nosso service. Então, eu teria que instanciar esse nosso service para conseguir chamar ele aqui dentro. Então, vamos testar para ver se isso vai funcionar? Eu vou chamar ele aqui. E para instanciar ele aqui, para a gente não ter que ficar instanciando ele em cada teste, eu vou criar um before each. Ou seja, ele vai instanciar para a gente o nosso service toda vez que um teste estiver rodando. Que a gente mantém um padrão que todo teste vai estar rodando com o mesmo padrãozinho bonitinho, para a gente não ficar preso em um teste, mudou alguma coisa no service, aí depois ele vai executar, vai quebrar, enfim. Então, a gente vai usar o before each nesse caso aqui. Vamos chamar aqui o create user. A gente vai chamar o nosso repositório, que vai ser o create... Opa, eu não lembro o nome do repositório, vamos ver? Create user service. Então, a gente vai chamar esse cara aqui. Create user service, importamos. Para a gente passar uma tipagem para ele não ficar errado aqui, a gente vai instanciar aqui em cima ele para a gente conseguir usar ali embaixo. Então, aqui em cima, eu vou dar um let e eu vou criar uma variável aqui, ó, create user. E eu vou só tipar ela com o nosso create user service, só para ele não reclamar aqui do nosso create user. Se eu comentar isso aqui ele vai ficar reclamando que ele não encontra o create user aqui, né? Então, vou instanciar ele aqui fora só para garantir isso. Mas agora a gente tem um problema. Ele vai esperando um argumento, porque ele está esperando um repositório. Porque lembra que é lá do repositório que a gente faz a criação de um usuário? Nesse caso aqui, ó, se eu vim aqui, a gente está usando o Prisma, e o Prisma vai estar fazendo a criação. Mas a gente tem um problema aqui. Digamos que eu vou criar um teste que vai ver se um usuário pode ser criado. Eu vou rodar a primeira vez, ele pode até criar, beleza, vai funcionar. Mas na segunda vez que eu for rodar, ele vai tentar criar um usuário que já existe no banco. Porque como eu estou inserindo sempre um dado no banco, ele vai já encontrar porque eu já rodei uma vez o teste. Isso vai criar uma inconsistência gigante nos testes. Como que a gente faz nesse caso? Porque até que não é nem o repositório que a gente quer testar. A gente quer testar o service. Então a gente vai criar um mock para esse cara. Tem gente que gosta de chamar de in-memory repository, fake repository, enfim, vai do que você preferir. Eu vou criar aqui uma pastinha de fakes, e aqui eu vou criar por exemplo, já vou criar o arquivo aqui direto, eu vou criar um fake user repository, que esse daqui vai ser basicamente o nosso mock do nosso repositório aqui de usuário. E como que ele vai ser? A mesma coisa que o nosso repositório, a única diferença vai ser a implementação dos métodos. Que ao invés da gente implementar usando o Prisma, a gente vai usar salvando tudo em memória. Para cada teste, a gente conseguir limpar a memória e conseguir rodar o teste com mais consistência. Vai fazer mais sentido daqui a pouco quando a gente for usar esse cara. Então, bora lá. Então, a gente vai ter que implementar a mesma interface que a gente implementa lá no User Repository aqui dentro do nosso fake. Eu só vou trocar o nome aqui para colocar o fake na frente, que esse vai ser o nome desse repositório. Agora, a gente vai criar o nosso primeiro método aqui. Então, ele está reclamando aqui do import. Vamos importar aqui certinho. __. Aqui a gente vai ter o nosso repository, a gente vai ter as interfaces e vai pegar a interface ali que a gente quer. Eu vou pedir para ele implementar aqui pra gente a estrutura inicial, beleza. O find a gente deixa para depois, quando a gente for testar o nosso service de find. Então, eu vou passar ele como async e agora a gente vai criar um usuário em memória. E como a gente não tem uma tabela do banco para trabalhar, a gente vai ter que criar um valorzinho aqui fora. E nesse caso eu vou criar um array de users, que a gente vai estar usando como se fosse uma tabela local. Vocês já vão entender o que vai estar acontecendo aqui. Então, vou criar esse array. Isso aqui é basicamente a gente vai estar simulando uma tabela do banco de dados aqui dentro do repositório.
Então, a gente vai estar simulando uma tabela de user aqui, igual a gente tem no nosso banco de dados. Então, bora lá. Agora, com esse array de user, a gente vai adicionar um valor nele quando ele chamar esse create. Beleza. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui, criar uma variável user. Eu já vou tipar ela como user, né? Porque ele vai ter a tipagem de um usuário. E aqui a gente vai adicionar todos os valores que a gente precisa. O ID, eu vou usar o crypto, que ele vai gerar pra gente um handle UID. Eu só vou gerar um valor aleatório aqui pra gente usar. Ah, tá. Nessa aplicação a gente não tá usando o ID. Então eu vou dar um math.random, só pra ele gerar um número aleatório que já vai ser o suficiente. O e-mail, a gente vai passar o e-mail e o name, bem tranquilo. E agora a gente vai dar um this.users.push, esse user que a gente acabou de criar, e vai retornar o nosso usuário. Beleza, só isso aqui a gente já vai estar criando um usuário na memória da nossa aplicação. Então, beleza. Vou deixar o terminal aqui aberto. E agora a gente vai ter que passar o nosso repositório aqui para o nosso service. Porque lembrando, o nosso service aqui, ele pede esse users repository. Então, bora lá. Agora, aqui no nosso service, a gente vai importar o nosso fake user repository. Show. A gente vai importar ele aqui, fake users repository. E vai jogar o cara aqui dentro. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai ter que instanciar ele. Então, a gente vai ter que dar um new. Então, passar o fake user repository é igual new fake users repository. Então, ele já é instanciado, a gente pode passar aqui para o nosso create user. Beleza. Agora, a gente pode chamar esse nosso create user de fato e criar um usuário. Então, vamos passar aqui o nosso service de create user.execute, que é o método que a gente usa lá no nosso service, esse execute aqui. E aqui dentro a gente vai passar o que a gente precisa para a gente criar um usuário. Então, a gente vai passar um name. Eu vou botar, por exemplo, existent, só user, pode ser. E o e-mail vai ser user@gmail.com. Então, aqui a gente já vai estar fazendo a criação de fato aqui, chamando o nosso service. Eu vou atribuir isso aqui para uma variável teste. E eu vou dar um console.log nesse teste para ver o que ele vai retornar para a gente. E como que eu vou ver esse console.log? Basicamente, rodando o teste. Então, yarn test, a gente vai rodar. Show. A gente já pode ver aqui no terminal. Ele já reclamou de algumas tipagens, a gente já viu o que está acontecendo. Missing semilocal. Mas para rodar esse teste, a gente tem um probleminha. A gente tem que adicionar uma biblioteca por conta da gente estar utilizando o TypeScript. Porque o que acontece? O nosso Jest ele não vai entender essas tipagens aqui no meio do arquivo. Então a gente tem que vir aqui e adicionar em desenvolvimento um carinha que é o tsJest. Ele é basicamente o cara que vai ajudar a gente a rodar nossos testes usando o TypeScript aqui dentro. E adicionando ele, é só vir aqui no nosso jestconfig.ts, que a gente gerou, e vir aqui e achar essa linhazinha de preset e descomentar ela. E aqui onde está esse undefined, a gente vai colocar o tsJest, que ele vai cuidar de toda a tipagem ali pra gente sem estresse. Então, estou adicionando essa configuração por conta do TypeScript, né? Então, agora rodando esse cara, vamos ver o que ele vai trazer pra gente. Rodou bonitinho e ele já deu um console.log e deu uma promise pending, porque esse cara é assíncrono. Então, a gente vai ter que dar um async aqui em cima e um await aqui embaixo. Agora, se a gente rodar, a gente vai conseguir ver o que esse cara trouxe pra gente, né? Ele trouxe um ID, o e-mail que é user@gmail e o name que é o user. Então, agora a gente já pode verificar se ele de fato está retornando e está criando um usuário do jeito que a gente quer, né? Então, beleza. Então, eu vou trocar esse nome de teste para user e eu vou esperar o quê? Eu vou esperar que o user to have property ID, to have property name e to have property email. Então, a gente já vai estar esperando que esse usuário que ele está retornando para a gente tem essas três propriedades. Então, a gente já está testando que, de fato, o nosso service está criando um usuário. Claro que aqui a gente não tem nenhuma regra muito específica aqui do nosso criação de usuário, mas só isso aqui a gente já está testando a nossa regra de negócio, mesmo que básica, a gente já está testando ela. Então, se eu rodar esse cara aqui agora, ele deu um sucesso, passou o teste e ele mostra para a gente aqui até o coverage se está faltando alguma linha para a gente testar. Eu posso até agora, eu vou vir no meu service e eu vou adicionar outra regra de negócio nessa criação. Então agora, ao invés de a gente só criar um usuário, se ele encontrar algum usuário que já exista no banco, ele vai dar um erro. Então, eu vou colocar aqui um already existent user. Deixa eu ver se no meu service a gente já tem isso. Aqui a gente já procura não, mas aqui a gente procura pelo ID.
Então eu vou criar mais um método aqui, um find by email. A gente vai receber o e-mail que é uma string e vai retornar um usuário ou nulo se ele não encontrar. E agora, no nosso repositório, a gente vai adicionar esse método e vamos implementar ele para a gente buscar lá. Então vamos lá. Então o que a gente quer fazer? A gente quer encontrar um usuário pelo e-mail que ele passou na hora de criar, para ver se ele já existe. Então eu vou vir aqui, vou até copiar esse find, que vai ser bem parecido. E ao invés de passar o ID, ele vai receber o e-mail e vai buscar pelo e-mail aqui. Show, bonitão, basicamente super simples. E aqui a gente vai buscar e chamar esse método, this.userRepository.findByEmail, passando o e-mail. Então, se ele encontrar alguma coisa nesse existent user, a gente vai estourar um erro para o usuário. Por quê? Porque o usuário já existe com aquele e-mail, e isso não pode acontecer nesse caso. Então, already existent user. Show. Agora a gente tem mais uma regra de negócio nesse cara aqui. A gente vai ter que implementar esse método aqui depois também no nosso fake repository. Então, beleza, vamos lá. Vou deixar ele aqui embaixo. Show. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai testar para ver se está funcionando essa rota que a gente acabou de criar. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Show. A gente tem aqui a aplicação. Eu vou rodar ela aqui para ver se o que a gente adicionou vai estar funcionando. Server started. Beleza. Rodando. Criamos o usuário João. E se eu tentar criar de novo, ele já não terminou de rodar aqui, porque a gente não está estourando, né? Mas ele já mostrou aqui no nosso terminal, error already existent user. Já está tratando esse erro. Mas agora, lá nos nossos testes, a gente não está cobrindo isso. Então, como que a gente sabe se a gente está cobrindo todos os casos de um teste? Isso a gente vai ver, aqui ele deu erro porque a gente não implementou o método, mas o que acontece? A gente vai ver se o coverage está passando por um arquivinho que ele gera para a gente aqui dentro desse coverage. A gente já vai ver, só vamos implementar esse método aqui, find by email, só para ele não quebrar o nosso teste ali. Então, vamos encontrar aqui. A gente vai retornar o usuário onde ele tiver o e-mail igual que a gente passou. Então, bem simples, user.email foi igual, e-mail. Então, aqui a gente só vai estar retornando um usuário que tem o mesmo e-mail do que foi passado. Aqui eu só adicionei essa verificação para que ele, se ele não encontrar, ele retornar nulo para a gente. E assim, a gente rodando o teste, só para garantir que ele vai estar executando, pelo menos. Aqui, pronto. Nosso teste está passando. Mas ele reclamou aqui pra gente que o coverage não tá completo. Ou seja, tem linhas que a gente não tá testando de fato. E como que a gente vai ver isso? A gente vai vir aqui na nossa pastinha do projeto. E eu vou abrir esse LCOV report. Eu entro aqui dentro. E aqui a gente vai encontrar um arquivinho index.html. E a gente vai abrir ele. E olha aqui que massa o que o Jest já gera pra gente. Como antigamente a gente tinha que usar várias bibliotecas, o Jest unifica isso pra gente aqui dentro. Então a gente pode ver aqui o nosso service e clicar aqui no Create User Service que a gente está testando. A gente não está testando se o usuário já existe. Ou seja, nossos testes não estão caindo nesse caso aqui de erro. Então agora a gente tem que criar um teste para esse caso aqui desse throw. Então bora lá. Agora aqui no nosso Create User, a gente vai criar mais um teste. Should not be able to create a user if email already in use. Ok. Então agora a gente vai... Como ele limpa o estado em cada teste que a gente roda, a gente vai ter que criar um usuário antes. A gente vai ter que chamar, por exemplo, isso aqui antes. Ou seja, ele já vai ter criado em memória e a gente vai estar tentando criar de novo com os mesmos valores. E agora a gente vai ter que verificar se isso aqui vai estar estourando erro. E eu vou fazer de um jeito diferente. Eu vou pegar esse create e eu vou passar direto no expect. E vou dar um await por fora do expect. Só para ficar uma maneira mais enxuta da gente ver aqui esse código. Então a gente está chamando o nosso execute enviando os valores que a gente quer. Beleza. Vou até descer isso aqui. Um pouquinho mais organizado. E agora a gente vai verificar, ao invés de verificar se ele tem essa propriedade, a gente vai verificar se ele dá um ponto regex, ponto to be instance of error. Ou seja, a gente vai verificar se a instância que a gente está estourando, que a gente está dando um throw, que ela é de um erro. Então, rodando os testes, vamos ver se só assim já funciona. Olha aqui que legal, ele já passou. Então, aqui no nosso coverage, vamos abrir aquele aqui de novo. A gente já está com 100% de coverage no Create User Service. Ou seja, a gente está testando tudo que é possível aqui dentro desse service que a gente criou. Então, olha que massa, a gente gerou testes automatizados de uma maneira super simples, rodando bonitinho com TypeScript, com Node, com Express, tudo rodando bonitinho aqui na nossa aplicação.
E agora, esse repositório eu vou deixar aí na descrição. E lá eu vou deixar para vocês também uma linha de comando para gerar um banco de dados para conectar com esse projeto. E o meu desafio que fica para vocês é criar um teste para o nosso service de Find User Service. Então, quem quiser praticar, pode pegar esse repositório, clonar ele e testar, fazer um teste local com esse Find User Service. E tudo que a gente fez aqui já vai dar para fazer bem tranquilo. Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês, gente. Era mais esse conceito de testes e fazer na prática um pouco de teste, não ficar só no conceito. Então é isso, galera. Muito obrigado. Dê um like no vídeo, se possível. E se inscreva no canal, que a gente traz bastante conteúdo aqui. Então é isso. Valeu, gente. Até a próxima. Falou!